noite, pessoal. Mais uma vez, né? Estamos aqui nos encontrando para essa nossa palestra. Que coisa boa! Na semana passada comemoramos já 50 palestras. Isso aqui é importante, né? A gente não desistir, tá persistindo e de alguma maneira tá levando a todos a oportunidade da gente continuar tendo esse trabalho na casa, né? Muito importante. Então, vou convidar vocês, como de praxe, né, para que a gente feche um pouquinho os olhos, possa se concentrar um minutinho, liberando a nossa mente de todos os pensamentos, procurando estar totalmente neste momento presente, pedindo o amparo e a proteção do nosso querido Mestre Jesus, que possamos aprender a seguir os seus passos mais de perto, aprender a confiar e a acreditar que tudo está certo, a tomá-lo realmente como caminho, verdade e vida para nos conduzir à nossa vida verdadeira, à nossa essência de luz. Que a paz e o amor abençoe a todas as criaturas e que nós possamos, nesses instantes, aqui, estar refletindo sobre os ensinos do nosso Pai e procurando colocar em prática as leis de caridade, de amor e procurando também envolver todo o nosso planeta em muita luz, que neste momento todos nós possamos imaginar o nosso planeta envolto em luz, em fé e em esperança. E que a paz do Mestre Jesus nos inspire e nos ampare nesses momentos de estudo. Que assim seja. Bom, o tema que nós escolhemos falar hoje é um tema simples e bastante complexo ao mesmo tempo, né? Nós vamos falar sobre família. Por quê? Porque cada vez mais eu acho que nós temos que pensar a família dentro desse envolvimento espírita cristão, né? Compreendendo que nós não estamos aqui juntos simplesmente por acaso, mas estamos aqui como oportunidade de aprimoramento, de crescimento, de progresso, de reequilíbrio dentro das nossas vidas, né? E dentro disso que nós acreditamos, nós sabemos que a nossa vida ela é uma continuação, nós iniciamos há muito tempo e estamos nos desenvolvendo, estamos evoluindo e progredindo, né? E a família é a forma como nós primeiro lidamos com o encontro com o outro, aonde nós aprendemos os primeiros valores, né, morais, aonde nós aprendemos sobre a importância de nos preocuparmos uns com os outros, né, onde nós aprendemos a ter respeito, onde nós aprendemos a ser mais fraternos, aprendemos a trabalhar o nosso egoísmo, aprendemos a trabalhar o nosso orgulho, né? E é na família, essa célula máter, né? Essa célula que inicia e dá oportunidade, então, para que a gente possa se desenvolver. Nós sabemos já que nada é por acaso, as famílias não se formam por acaso, né? Mesmo as que aparentemente acontecem isso, a gente sabe que não é bem assim. Existe todo um planejamento, existe todo um projeto, não é, que é desenvolvido ou pelo próprio espírito, se ele já tem condições, ou por aqueles que são, de alguma maneira, vamos dizer assim, responsáveis em auxiliar nesse crescimento, né? E então vem trazer essa oportunidade de que se desenvolva em uma família ou em outra, porque a família ela não dá simplesmente os genes, não dá simplesmente o corpo físico, né? Ela dá também as tendências que vêm dentro dessa família, ela dá o direcionamento que ela já tenha. Então o espírito vem com aquilo de que ele necessita
para o seu aprendizado. E por isso que vem em uma família ou em outra, né? Porque a família, conceitualmente, né, dentro das leis humanas, ela é simplesmente uma instituição social, ou seja, indivíduos que vão se ligar por laços consanguíneos, não é? Mas aonde existe uma finalidade de educação, de amor, de atenção, de respeito, de cuidado, de proteção, né? E isso dentro da visão bem humana. Lá nos primórdios, lá no início, as famílias se uniam até por uma questão de sobrevivência, né? As primeiras famílias que se formaram foi por uma questão de sobrevivência, lá na Idade da Pedra ainda, né? Por quê? Porque se a pessoa estava sozinha, ela corria muito mais perigos, né? Ela era ameaçada por muitos animais, ela era ameaçada por uma natureza mais agressiva, ela tinha dificuldade de repente em conseguir o seu alimento. Então, quando ela se unia com outros, ela juntava forças, né? Já diz o ditado, a união faz a força. Então, ela juntava forças, se tornava mais forte para sua sobrevivência. Então, as famílias começaram a se formar lá, ainda não com essa ideia de família, né? Não com uma consciência disso, mas como uma necessidade de proteção, uma necessidade de seguir adiante, uma conservação mesmo, né? Então se uniam, mas aí começavam a se criar laços também, né? Vinham os filhos e aí aqueles seres ali iam se preocupando com aquele grupo onde eles estavam inseridos, né? Depois, mais tarde, as famílias foram tomando outras formas de ser, porque aí começaram a se dar conta de que tinham outras coisas que poderiam contar, né? Infelizmente, num primeiro momento, não se tomou em conta só o lado afetivo ou a afinidade que as pessoas tivessem, mas começaram a se dar conta que poderiam juntar poder, que poderiam juntar fortunas, né? E os casamentos começaram a ser feitos de forma a proteger as fortunas ou proteger o poder, né? Mas a evolução sempre acontece e depois começou a se dar valor ao afeto que unia as pessoas, não é? Vendo que, vamos dizer assim, existia uma necessidade de que o afeto, de que o envolvimento, a afinidade entre as pessoas fosse considerado. E as famílias hoje se formam, né, dessa forma. Mas se nós pensarmos dentro da nossa visão de hoje em dia, dentro da visão espiritualista, dentro da visão do espiritismo, o conceito se alarga imensamente, né? Porque daí não é só uma coisa que nós estamos vendo no corpo físico, nós estamos vendo uma vivência muito mais ampla, uma vivência onde os seres se agregam pelas suas necessidades, né, de evolução e de progresso, aonde os seres se agregam, né, para evoluir, para levando em conta essas jornadas pré-existentes ou fortalecer laços que já existiam de afinidade, de amor, as famílias espirituais, não é? Ou então para conseguir vencer os antagonismos, né? As relações de raiva, de ódio, inseridos dentro de uma mesma família, as pessoas começam a mudar esses sentimentos e transformar aquilo que era uma coisa ruim em alguma coisa boa, onde possa então se transferir esses sentimentos de rancor, de raiva, de ódio em sentimentos de amor, mas ao menos de uma vontade de que pela família possam todos conviver bem, não é?
Então, vamos dizer assim, é importante que a gente preste atenção na família que nós temos, né? Porque a gente precisa ver dentro dessa família os talentos que a gente precisa desenvolver ou então as arestas que nós precisamos aparar, né? E aí a gente vê que a família é onde nós temos a primeira oportunidade de desenvolver a educação, que é a coisa mais importante que tem. Sem educação, o que é educação? É a gente aprimorar conhecimentos, né? É nós conseguirmos lidar melhor com as situações. E dentro da educação, a gente começa a ver que nesses aprendizados, né, a gente tem que se tornar observador. E isso é extremamente importante, porque enquanto famílias, né, responsáveis por filhos, muitas vezes, nós precisamos perceber quais são as tendências de cada um, né? Precisamos estar atentos, observar, para poder, de pequenininho, começar a ir auxiliando aquelas tendências que não são muito boas, para que elas possam se transformar, né? Que quanto menor, é mais fácil. Depois que a gente já tem arraigado, nós sabemos que é mais difícil, né, a gente poder transformar as coisas. Então, a família nos dá esta oportunidade. E é na família também que nós começamos a fazer os primeiros estudos, aprendemos a fazer as primeiras trocas, não é? Com o outro. E essas trocas, elas são extremamente importantes, porque é aí que a gente vai aprender a saber trocar com respeito, a saber trocar com amor com o outro, não é? E é extremamente importante que a gente comece a se dar conta disso. E cada vez mais a gente vai vendo que essa pandemia que nós estamos vivendo, ela veio num momento muito oportuno. Por quê? Porque as famílias, elas estavam meio que se esfacelando, né? Estava cada um preocupado com o seu trabalho, cada um preocupado com a sua diversão, cada um preocupado com o seu umbigo, e dentro de uma mesma casa ficava cada um no seu celular, não é? E não estava havendo mais interação. Os pais, vamos dizer assim, porque trabalhavam bastante, quando chegavam em casa estavam cansados, era mais fácil, cada um fica aí no seu celular ou na frente da televisão, e o diálogo começou a se perder, né? Muitas vezes as famílias nem conseguiam, vamos dizer assim, ter um momento de comer juntas, para ter uma conversa, né? E aí o que estava acontecendo? A gente estava vendo a sociedade meio que se esfacelar, né? Cada um vivendo só preocupado consigo mesmo. As crianças não tendo essa orientação que muitas vezes precisava, isso sendo terceirizado para a escola, não é? Ou para cuidadores. Então, essa pandemia, ela colocou as pessoas de novo, enquanto família, juntas dentro de casa, não é? Os pais tendo que assumir até a função de educadores intelectuais mesmo, porque as escolas fechadas, né? Então a gente vê que foi um retorno a isso, a olhar para o outro, a nos preocuparmos novamente com o outro, a gente vendo as pessoas, vamos dizer assim, sentindo falta umas das outras, né? Querendo poder abraçar, querendo poder estar perto, coisa que antes eles não estavam mais nem dando muita importância. É claro que o eletrônico ele é extremamente importante, inclusive está nos permitindo, né, estarmos juntos aqui agora. Mas voltar-se só para isso não é uma coisa boa, né? Todo excesso é ruim. E nós estávamos vendo
as pessoas indo totalmente só para esse lado. Então agora uma necessidade do repensar, porque até pelo fato de ficar trancado dentro de casa, ficar sem opção de fazer outras coisas, né? As pessoas estão sentindo falta disso também. Já não estão querendo passar o dia inteiro, porque estão sendo obrigadas a fazer isso por trabalho, etc., né? Nos home offices. E então elas estão sentindo falta de poder sair, estão sentindo falta de poder conviver com o outro, de fazer essa troca, né? Então tudo isso vem nos fazer lembrar das bases realmente importantes da sociedade, que é essa, da troca, do olho no olho, do poder, vamos dizer assim, um auxiliar o outro, não é? E que estava ficando um pouco perdido. A gente, enquanto, vamos dizer assim, sociedade, estava se desviando um pouco, vamos dizer assim, do caminho, né? Estava havendo, vamos dizer assim, uma coisa muito de egoísmo, as pessoas não tendo respeito mais umas pelas outras, né? E aí veio tudo isso para que a gente pudesse começar a reavaliar, porque é uma sociedade onde a família se desestrutura, ela é uma sociedade que aos poucos ela se desmancha, ela se rompe, né? Porque o valor da família segura as coisas. Quando nós temos uma dificuldade, quando nós passamos por uma situação muito difícil, não é? A família nos dá o suporte que a gente precisa. Então, assim, ela é extremamente importante e foi por isso que eu resolvi conversar um pouquinho sobre isso aqui, para a gente realmente se dar conta, porque a gente está inserida dentro das famílias, vivendo o nosso dia a dia e às vezes a gente não para pensar realmente da importância da família. Por isso que lá no Evangelho tem tantas passagens, né? Honrar a pai e mãe, né? Se dar conta da importância da criança, né? Que nós precisamos deixar vir as minhas criancinhas, né? Nós precisamos realmente cuidar das nossas crianças. Mas não é simplesmente cuidar fisicamente, nós precisamos cuidar educando. E educação ela não é só intelectual, né? Hoje nós estamos vendo a fé, ela está fazendo com que as pessoas consigam suportar essas situações. As pessoas que não têm fé, elas estão desesperadas, elas estão apavoradas, não é? Então a gente vê que a gente levar isso, fazer essa educação também a nível espiritual, vamos dizer assim, religioso, que seja, né, é extremamente importante. Porque muitas vezes a gente deixa, não, vou deixar que fulano escolha o que ele quer ser, o que ele quer fazer. Ele não dá nenhum tipo de orientação. Aí quando ele se vê numa situação difícil, né, aonde ele se segura? Então, assim, nós não temos que obrigar ninguém a nada, nem as nossas crianças, mas nós temos a obrigação de levar para eles conhecimento, para que eles até possam fazer as suas escolhas depois, com tranquilidade, né? Com calma, aprendendo não mais a ser déspotas dentro da nossa própria família, né? Não obrigando, mas dialogando, conversando, fazendo exatamente como Jesus ensinou. Como é que ele fazia? Ele reunia a sua família espiritual, né, os seus apóstolos, aqueles que ele tinha escolhido como família, e conversava. E se reunia em grandes grupos, palestrava, ensinava, dava a oportunidade das pessoas pensarem e dialogarem, né? Por quê? Porque saía da família primordial, ele disse lá também, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Não que ele estivesse negando
a nenhum deles, muito pelo contrário, ele os honrava, né? Mas mostrando que além desta família primordial onde a gente nasce, nós temos muitas outras famílias também, né? Temos a família do nosso trabalho, temos a família da nossa comunidade, temos a família do ambiente onde a gente mora, do nosso país, né? E do nosso mundo, que é isso hoje que a gente também está vendo. Nós estamos tendo que nos preocupar com o mundo, porque é uma situação global, né? Então somos obrigados a sair do nosso mundinho para olhar o todo. É como se fosse o micro estando no macro, né? E o macro estando no micro. Tudo está totalmente interligado, né? E é isso que a gente precisa compreender. Só teremos um mundo melhor e um mundo feliz quando todos nós nos preocuparmos uns com os outros. Quando essa educação nos mostrar que a gente precisa ter esse respeito pelo outro, né? Eu estou assim falando sobre isso exatamente para a gente se dar conta de que nós estamos inseridos num contexto onde todos nós temos o nosso papel. Não importa se ele é pequenininho ou se ele é grande, mas todos nós temos o nosso papel. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelos exemplos que nós deixamos dentro da nossa família, né? Compreendendo que não somos seres perfeitos, somos perfectíveis. E isso é importante também que a gente coloque, porque quando a gente se exige uma perfeição que a gente ainda não tem, nós mascaramos as coisas, isso é um faz de conta, né? Nós precisamos ser verdadeiros. Jesus nos ensinou que a verdade nos libertará. Então nós precisamos ser verdadeiros, precisamos nos conhecer também, né? Mas precisamos ter essa consciência familiar de que errar, né, acontece, mas que o erro ele pode nos servir como aprendizado. Isso é que é extremamente importante, que então nós não sejamos aqueles cobradores, né, mas que nós sejamos aqueles que sentam e conversam, dialogam, mostram um novo caminho, né? Aprendemos a fazer como Jesus, a não olhar o ruim, o negativo, mas sempre procurar buscar, vamos dizer assim, aonde está o positivo, trabalhar em cima do positivo. Durante muito tempo, né, se fixou em cima do karma, ou seja, daquela coisa pesada, porque isso é aquilo que eu estou pagando. Não, porque Deus é Pai e Ele é um Pai amoroso. Ele não nos cobra nesse sentido. Nossa consciência é que na realidade nos cobra, porque a gente sabe que está num caminho meio desviado, né? Então é como se fosse a nossa consciência nos buscando como filhos pródigos para que a gente volte ao regaço do Pai, para que a gente reencontre a sua própria luz, para que a gente encontre essa lapide na realidade essa pedra preciosa que todos nós somos, né? Mas estamos ainda cobertos de rochas. Então precisamos tirar isso, lapidar essa pedra para permitir que ela se mostre no seu melhor brilho, né? Mas isso não se faz com castigo, isso se faz com oportunidade de aprendizado, que é isso que Deus nos dá em todas as situações. E é isso que nós precisamos aprender a também fazer nas nossas vidas, né? Na nossa família e dentro dos ambientes onde nós estamos, né? No trabalho, por exemplo,
é muito melhor, porque é ali onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Se nós pudermos conviver de uma forma fraterna, alegre, pensamentos positivos, auxiliando uns aos outros, o dia vai ser muito mais feliz do que se a gente ficar carrancudo, pesado, negativo, só cobrando, cobrando, cobrando do outro, né? Então, é para a gente pensar sobre tudo isso. E então, nas nossas famílias também, que a gente não se torne o carrasco, não é? Mas que a gente se torne o professor. E também tenha a consciência de que nós não somos só o professor, nós somos alunos também. E estejamos abertos a aprender com aqueles que estão junto de nós, não é? Isso é extremamente importante. Aprender a ser, né? Aprender a ver o nosso papel e não a ter, e ensinar isso para aqueles que estão à nossa volta, que o ser é mais importante, porque o ter, ele não nos garante grandes coisas, nos garante que a gente vai ter durante um período, né, um poder maior, mais riquezas, mais facilidades, mas a gente já sabe que isso é só um períodozinho, é como se fosse um dia na nossa vida. E o que nós queremos? Ter muita coisa em um dia, para depois, no dia seguinte, cair num buraco, né, e demorar para sair de dentro desse buraco? Ou queremos estar conscientes do dia que nós estamos vivendo, né? De que nós precisamos ser, sem medo de ter também, porque se a gente souber ter e usar bem, mas não se revoltando por não ter, né? Sabendo qual o aprendizado que nós precisamos. Se temos, precisamos compartilhar, e se não temos, precisamos ter a consciência de que aquele é o nosso aprendizado. Nos esforçar, não desistir, né? Ir adiante, para que, se for o momento certo, a gente possa passar a ter também, mas que esse não seja o valor principal, não é? Isso a gente aprende dentro, ou não dentro da família, né? Mas nós que já estamos querendo nos desenvolver dentro dessa outra linha, precisamos estar conscientes disso. Dentro do Espiritismo, nós precisamos aprender a ser, a estar aqui neste momento, conscientes do que nós estamos escolhendo para as nossas vidas, né? Para que a nossa colheita no futuro possa ser melhor, né? Nenhum de nós vai ficar aqui para semente. A nossa vida verdadeira não é essa, né? Então, que a gente possa viver com mais consciência essa vida aqui no planeta, para que na nossa vida verdadeira nós possamos realmente estar com a nossa consciência tranquila, ter paz de espírito e seguir na nossa caminhada, né? Jesus também nos disse, né, que nós íamos precisar deixar o nosso pai, a nossa mãe, para aprender a segui-lo. O que isso quer dizer? Que a gente tem que desistir da família? Não. Mas que a gente, vamos dizer assim, precisa, na realidade, compreender essa família maior que nós temos, né? E essa necessidade de buscarmos realmente esse outro lado, o lado do espírito, que é o lado da vida real, né? As nossas famílias, elas, quando são famílias espirituais, vamos dizer assim, elas se fazem por afinidade, né? Mas muitas vezes dentro dessas famílias afins, renascem alguns espíritos que precisam crescer, precisam progredir e que muitas vezes são acolhidos ali para ter uma melhor chance, uma melhor oportunidade de crescimento e de progresso, né? Ou como a gente já disse, porque existe uma necessidade de equilibrar
sentimentos, né? Por isso que renascem naquela mesma família. E que a gente possa lembrar sempre que o aqui e agora, ou seja, este momento presente é o maior presente que a gente pode ter, é estar aqui neste momento presente, né? Porque nesse momento presente é que nós vamos conseguir realizar as transformações que a gente precisa. Ter a consciência e fazer as escolhas de forma consciente. Livre-arbítrio, né? Mas livre-arbítrio com consciência vai nos levar nesse caminho de volta ao nosso Pai, né? Nossa, ainda tinha uma porção de coisa aqui pra gente falar, mas assim, o tempo corre, né? Importante, tá? Que eu acho que a gente guarde, assim, que a criança, ela é como se fosse uma argila que chega aqui para ser moldada, né? E nós, então, temos a responsabilidade de nos aprimorarmos para moldarmos essa argila da melhor forma possível, para que ela não fique deformada, né? Possamos, então, fazer com ela vasos valiosos, né? Então, estejamos, assim, atentos, porque é de pequenininho que é mais fácil a gente inibir, então, as tendências, né? Porque nós não somos livros em branco, nós somos, vamos dizer assim, um caderno com bastante escritas já. E então precisamos ler de alguma maneira esse nosso caderno, né? Mas ver aquelas coisas que não estão boas dentro da escrita dele, a gente não tem como mudar, porque mesmo que a gente arranque a página, já está escrito ali, né? Mas nós temos como reescrever a nossa história, porque existem muitas páginas em branco. Quando a gente se torna consciente, então aí a gente começa a escrever nessas páginas de forma mais firme, mais segura e mais assertiva, né? Era mais ou menos isso aí que eu gostaria de deixar para vocês, para a gente refletir, para a gente dar uma pensada e para a gente agradecer muito pela família que nós temos, por todas as oportunidades que ela nos dá, né? E assim agradecer muito a essa nossa família espiritual, a essa casa que nos acolhe com tanto amor, onde nós verdadeiramente nos sentimos irmãos, né? E que nos ensina que aí nós podemos buscar forças e que nos ensina que a nossa família é muito maior que isso, que nos ensina que sim, nós estamos aqui nesse momento agora porque nós temos uma responsabilidade com essa família humanidade também, né? Que possamos vibrar em muito amor por todo o nosso planeta, por todas as criaturas que aqui estão, né? Desejar para o outro exatamente o que nós desejaríamos para nós e para as nossas famílias, desejar para essa nossa família espiritual humana, né? E era isso aí. Então vou convidar a todos para que a gente possa agradecer por esses momentos e essa oportunidade que nós aqui tivemos, agradecer ao Pai que jamais nos abandona, nos dá sempre uma nova oportunidade, agradecer a Jesus, porque nos momentos difíceis Ele nos carrega no colo, Ele deixa as suas marcas na areia, nos levando, a fim de que nós possamos nos tornar mais fortes e assim conseguir depois dar os nossos próprios passos. Que a paz e a luz envolva todas as criaturas, que todas as famílias possam estar conscientes da importância que tem e que todas as criaturas possam ter aceitação para os momentos que necessitam viver, mas possam ter a fé que transporta montanhas,
que lhes dê forças, coragem, determinação, equilíbrio para enfrentar as situações difíceis, confiantes de que tudo há de melhorar e tudo é pelo melhor. São as linhas tortas que hão de nos levar ao nosso Pai. É a montanha que é a dificuldade para que nós possamos nos tornar fortes na escalada, para ter a oportunidade e ter a alegria de, quando estivermos lá em cima, no alto da montanha, termos uma visão maravilhosa. Que a luz e a paz estejam com todos, que possa estar no coração de todos e que nós possamos, como uma grande família, estar unidos em amor, em fé, em caridade e em muito amor no serviço do nosso Pai. Que assim seja. Bom, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, né? Tudo de bom para todos.